Olá, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de 2022. Meu nome é Rômulo Dante, sou produtor da Rádio Palavra Alegre e eu quero convidar você, deixa eu ver aqui se nós... Eu quero convidar você a participar com a gente dessa primeira live de 2022. Também quero te convidar a poder conhecer o nosso site www.palavraalegre.com.br e conhecer mais do nosso programa, mais do que a gente está fazendo, do que a gente está produzindo. E eu quero também hoje convidar uma pessoa muito especial para poder estar participando conosco, o Ivan Gonçalves. Eu vou chamar ele aqui para poder participar com a gente. Deixa eu ver se o Ivan vai entrar aqui. Nós começamos essa live na quinta-feira passada. Oi, Ivan. Tudo bem, Ivan? Boa tarde. Boa Hoje, tarde. Me ouve bem? tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Hoje nós estamos fazendo pela segunda vez a live, né, Ivan? Nós começamos Isso. na quinta-feira passada, mas nós não conseguimos terminar. Hoje está um bom dia, tá um dia com sol, choveu um pouquinho, mas agora tá com um dia com sol. E hoje vai dar pra gente conseguir fazer, né, Ivan? Beleza, beleza. Seja bem-vindo, vamos esperar um pouquinho as pessoas ir entrando aí para a gente poder estar conversando. E quem tiver dúvida, quem quiser conversar com a gente, né, Ivan? Pode ir mandando suas Isso. perguntas, as suas sugestões, e a gente vai estar conversando. Quero dar uma boa tarde para a Heloísa, que acabou de entrar também, e todas as pessoas que vão estar online conosco. Oi, Ivan, você teve um bom dia hoje, Ivan? Graças a Deus, tive um bom dia, pude fazer um treinozinho na esteira mais uma vez, treino de tiro, né? Estou aprendendo a fazer vídeos para colocar no Instagram, fiz mais um videozinho lá, tá emocionante, tá emocionante. Está sendo bons desafios e bom momento para poder aprender, né, Ivan? Isso, graças a Deus, está muito legal mesmo. Hoje eu já vi o vídeo lá que você correu ou andou 40 minutos mais ou menos, 45, foi isso mesmo? Esse foi corrida mesmo. Na esteira foram 40 minutos, 41 minutos, fez um pouquinho mais de 5 quilômetros, né? Graças a Deus. Legal. Eu acho que 10 eu devo conseguir, mas mais do que isso, aí eu acho que eu vou andando mesmo nos próximos 5 quilômetros, próximos 4 quilômetros. Beleza, beleza. Ivan, eu já te conheço há algum tempo, né? Vamos começar do zero hoje de novo essa live, né? Porque vamos postar de novo no Instagram, no Facebook, vai ficar aqui disponibilizado no Instagram, mas vou colocar no YouTube também. Mas para quem não teve a possibilidade de conhecer, de ouvir você falar um pouco sobre você na primeira live, conta um pouquinho para nós quem é o Ivan Gonçalves, o que você faz, fala um pouquinho da sua família. Joia, então, eu sou cristão, né, desde 1993. Eu sou natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vim para BH em 97, me casei em 98 com a Lourdes, né, nossa irmã em Cristo. Tenho duas filhas, a Sara, de 20, e a Amanda, de 11. Eu sou professor de inglês, a minha profissão, sou professor de inglês em escola pública, né, desde 2010 eu trabalho para a Prefeitura de Betim em duas escolas, de manhã e de tarde. Eu também exerço de forma voluntária o trabalho na igreja, na área de pregação, de ensino, né? Eu já fui obreiro tempo integral da igreja, ajudei a começar a congregação em Uberlândia, já servi como servo tempo integral na Igreja de Cristo do Centro de Belo Horizonte. Então eu tenho essa experiência e esse prazer, essa honra de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo na Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao lado das minhas amadas irmãs e meus amados irmãos nessa área. Ah, que bom. Oi, Ivan, você começou há alguns anos atrás a fazer umas caminhadas, a fazer algumas corridas. Como que veio esse desejo? Como que surgiu essa vontade de fazer alguma coisa assim? Uhum. A questão por conta do fato, né, que eu não mencionei anteriormente, eu sou diabético, né, já tem cerca de 25 anos, eu utilizo insulina no controle dessa condição, e eu tenho que participar de realizar atividades físicas para que eu possa ter um melhor controle da glicemia. Então, quando eu me mudei para Contagem,
no ano de 2008. Eu comecei a me interessar pela corrida, li uma revista, outra, descobri as corridas de 5 quilômetros, né? Participei dessas corridas, gostei muito e cada vez fui me envolvendo mais e mais e me apaixonei pela corrida. Eu tive resultados ótimos no controle glicêmico, no controle de peso, e assim eu fui cada vez mais me envolvendo mais e mais no mundo da corrida. Sim. Eu sei que você fez uma, para quem não sabe, conta um pouquinho para nós o que é o BR 135 Ultramarathon. O que é, como que você conheceu isso, como que surgiu o interesse para poder participar? Então, acontece que devido à minha personalidade muito intensa, né, de querer fazer muita coisa, ido para um lado assim, bastante intenso mesmo, eu fui participando de corridas de 5, 10, 21 e 43 quilômetros, né, uma ultramaratona. E aí eu, lendo, pesquisando, descobri que existe uma ultramaratona dificílima no Brasil, que é na Serra da Mantiqueira, com uma altimetria, né, para um termo que, no sentido de subida muito grande, a gente tem muita subida mesmo e descida, chamada BR-135 Ultramarathon. Então essa ultramaratona ela tem esse nome, BR significa Brasil, 135 é o número de milhas, porque ela é uma ultramaratona internacional. Ela recebe atletas do mundo todo e ela tem existem outras ultramaratonas 135, né, que formam um circuito que eles chamam, entre aspas, né, de Copa do Mundo de ultramaratonas, que tem uma no deserto, né, num calor de 50 graus quando está fresco, que é de 135 milhas também, que é a Badwater 135, Badwater 135, e tem a Arrowhead 135, que é uma ultramaratona no gelo, onde o ultramaratonista tem que puxar um trenó, ele não pode ter apoio de carro, e com a comida, com a roupa, na neve. Então, e essa nas montanhas, né? Então, essas outras do calor e do gelo são nos Estados Unidos e eu não pretendo, cara, puxar trenó nem ir no deserto participar nesse calor todo. Aqui no Brasil já está de bom tamanho. E quantas vezes você já participou, Ivan? E como que foi as suas metas? Como que você estipulou essas metas? Ah, eu vou tantos quilômetros na primeira, eu vou tanto. Ou você a primeira falou, ah, eu vou tanto e você foi mais. Como que foi essa? Para conseguir participar dessa ultramaratona, né? Primeiro, antes de responder essa pergunta, a gente tem que conhecer a prova, ou ser um ultramaratonista com um bom currículo, ou ir e trabalhar lá como voluntário. Então, eu trabalhei 5 vezes na prova, né? Para conhecer o local e me inscrevi na versão um pouco mais curta dela, digamos assim, que é de 135 quilômetros, não de 135 milhas, que eu fiz em janeiro de 2020 e em 34 horas. E aí foi muito gostoso, assim, foi um pouco doloroso, porque meus pés começaram a dar umas bolhas e tudo, eu fiz muito rápido. Parava muito pouco e fiquei acordado cerca de 40 horas direto, da hora que eu acordei até chegar lá. Uau. E gostei da prova, achei assim, um desafio muito grande. E por conta da pandemia, em 2021, a prova aumentou o prazo máximo para a pessoa cumprir os 217 quilômetros, ou 135 milhas. O prazo máximo sempre foi de 60 horas, né, 2 dias e meio. Mas por conta da pandemia e todos os acontecimentos, o organizador ele alterou o regulamento para que a pessoa pudesse cumprir em até 5 dias, ou 120 horas. Uau. Aí eu aproveitei a oportunidade, né, já que eu sou uma pessoa que luto com obesidade também, eu pensei assim, é uma oportunidade única que eu não posso perder. Então, em 2020, eu fui e fiz a prova em 4 dias, em 91 horas, mais ou menos 93 horas, eu cumpri a prova total. Foi um momento muito emocionante, que era um sonho que eu tinha de fazer essa prova
inteira, né, até Paraisópolis. Começa em São João da Boa Vista, em São Paulo, na divisa já quase no sul de Minas, próximo, e termina em Paraisópolis, que é uma cidade linda do sul de Minas. E, por fim, agora em 2022, eu voltei mais uma vez para fazer essa prova em dupla, né, junto com um senhor de 77 anos, que é um ultramaratonista muito experiente, Antônio Rummel, e nós tínhamos um planejamento, uma expectativa de fazermos em 72 horas, 3 dias, mas foi bem mais tranquilo, foi bem mais rápido, e fizemos em 54 horas, esse ano agora, em janeiro de 2022. 3 vezes, então, eu participei da Ultramaratona BR-135. Uau, 217 quilômetros. Em 3 dias. Agora em dupla, né, eu fiz em 54 horas, ou seja, 2 dias e 6 horas. Quando eu fiz ela inteira, né, aí foram 4 dias praticamente. Uau, é muito desafio, hein, Ivan? A Isabel tá falando, a Luísa tá te dando parabéns. A Isabel falou assim, ó, acho que obrigado. Vai correr quando perder o sono aqui, ó. Queremos dar boas-vindas também ao André, a Ellen, a Poliane Monteiro, que agora está em Portugal, deve estar nos assistindo também. Mairo, acho, Ima Cedo, Garcia, Lourdes, Antônio Alvano, todos vocês. Se vocês têm alguma pergunta para o Ivan, manda aí. O Antônio Alvano está falando aqui 217 quilômetros, ele não aguentaria. A Isabel está perguntando assim, quais são os desafios emocionais de uma ultramaratona como essa, Ivan? Uma ultramaratona como essa, ela exige muito, muito mentalmente da gente, no sentido de, para nós que vamos para cumprir a prova, não para disputar posição, né? Eu vou para cumprir a prova. Existem os ultramaratonistas que têm o objetivo de chegar entre os primeiros, os 10 primeiros, etc. E existem aqueles dos quais eu faço parte, que têm o objetivo de cumprir a prova, chegar. Eu quero chegar, né? Então, começa com o desafio mental da preparação, que a gente leva cerca de 1 ano, mais ou menos, às vezes tem alguns percalços, de não desanimar. Como eu me preparei durante 2020 inteiro para fazer 2021. Com a pandemia, com todos os problemas que nós tivemos, a preparação foi muito difícil. Então, primeiramente, o esforço mental, o foco de não desistir de treinar, de se preparar e tudo mais. Durante a prova em si, eu utilizei um conselho com o organizador da prova, cujo nome ele é muito conhecido como Comandante Mário Lacerda. Ele disse o seguinte em uma entrevista uma vez: qual o segredo para fazer essa prova? Paciência. Então você tem que ter paciência. Não pode afobar, não pode ter ansiedade, muita paciência. Evitar ao máximo acontecer. Basicamente existem 2 ou 3 problemas que, para pessoas como eu, podem te eliminar da prova, que é você parar de comer, parar de beber, né? Você errar nessas coisas. Então tem que ter uma consciência corporal muito grande e estar focado no seguinte: eu preciso agora, nesse momento, beber água, beber um pouquinho de Gatorade, misturar água com Gatorade, um pouquinho de água de coco, me alimentar com alimentos de sal quando sua muito, porque o corpo perde sal. Parar, observar atentamente se preciso trocar as minhas meias, passar hipoglós nos pés, porque se eu tiver uma bolha, como eu tive esse ano, então a prova se torna muito dolorosa, muito dolorida. Evitar essas coisas assim que parecem banalidades, mas que às vezes a pessoa fica tão na adrenalina, na pilha de fazer a prova, que ela esquece de cuidar, né, de passar hipoglós nas partes que tem atrito, né, nas partes íntimas também, tem que cuidar muito nesse sentido, cuidar da alimentação e lembrar que na ultramaratona tem uma frase que a gente fala muito, que é o seguinte: a gente morre
e renasce várias vezes. Entendeu? Então, o que é isso, morre e renasce? É no sentido de que a gente fica muito mal fisicamente, desgastado, cansado e tudo, e o corpo recupera. Então, isso acontece várias vezes. Então, não desanima. Agora eu estou morto, eu vou ressuscitar. Então, ficar com essa consciência. Eu vou ressuscitar. Vai passar. Ô, Ivan, nós estamos falando sobre a questão de participar de uma ultramaratona, que não é para qualquer pessoa, não. Às vezes a gente pode tentar fazer, mas existe uma preparação. O Antônio Alvano até falou quais são os preparativos para uma maratona como essa. Mas eu faço uma pergunta para você. Assim, ó. Você tem uma batalha contra a diabetes, que já vem de alguns anos, né? Isso. Quanto? 20, mais ou menos 23, 24 anos que eu sou diabético. Sim. E quando você pensou em fazer essa maratona, você achou que por causa disso você não seria capaz? Como que é esse desafio da diabetes com isso tudo? Porque o nosso tema é sobre superando os desafios. E isso era um desafio para você? Então, eu fui... Não, eu nunca acreditei que por causa do diabetes eu não conseguiria fazer a prova, não. Não, porque existe um grupo de diabéticos ultramaratonistas que fazem parte de um grupo chamado Diabetes e Desportes, os quais eu conheço, e eles correm essas ultramaratonas, fazem bem. Alguns quase morrem mesmo, tem hipoglicemia severa, coisa pesada, mas eu sempre estive junto de pessoas que praticam alpinismo, ciclismo de longa distância, corrida. Então, não, o diabetes em si, ele não é um obstáculo desde que esse diabético seja uma pessoa consciente de que ele tem que estar muito atento ao tratamento, né? E isso inclui uma monitorização contínua da glicose, da glicemia, que existem aparelhos que nós podemos usar para monitorar facilmente, que a gente coloca no braço, né? Ele é subcutâneo, eu utilizei esse ano, então ali eu posso monitorar o tempo todo como está a minha glicemia por meio de um sensor no meu braço e um leitor. E também ao longo, fora essa época da ultramaratona, eu faço, nós diabéticos chamamos de ponta de dedo, que é aquele exame de glicemia capilar que você já deve ter visto muitas vezes. Então eu faço isso cerca de 6, 8 vezes por dia para monitorar a minha glicemia e para ver se eu vou ter uma hipoglicemia, hiperglicemia, controlar com insulina e ter fé em Deus, muita fé em Deus, porque nós somos capazes, nós diabéticos somos capazes de realizar grandes proezas, mesmo com esse obstáculo. Oh, que bom. Oi, Ivan, e falando em ultramaratona, entrou agora o Marcelo Ultra 10.000K, aí você deve conhecer ele aí. Então Sim, é um ultramaratonista extremamente experiente, uma pessoa espetacular. Seja bem-vindo. Ô, Ivan, a Heloísa está perguntando aqui, a sua saúde melhorou após treino para a ultramaratona? Sim, a minha saúde melhorou muito, eu tenho tido que enfrentar muitos obstáculos na minha saúde, também na minha saúde mental. Pessoas que têm doenças, digamos, doença crônica, essa condição crônica do diabetes, muitos deles têm uma tendência à depressão, né? Então eu enfrento a depressão há anos, eu tenho vencido a depressão há muitos anos, às vezes tem crises, mas a depressão nunca me derrubou, nunca me deixou numa situação que eu não fizesse mais nada. Eu sempre lutei, busquei o tratamento, busquei ajuda, seja por terapia. E o exercício, o esporte, ele é um aliado espetacular nessa luta para a condição da saúde mental, na saúde para cuidar do diabetes. Então, o esporte, ele me ajudou muito, por quê? Porque eu tendo essa ambição de fazer a ultramaratona BR-135, eu me forcei a treinar. Ao longo de 2021, eu tive um personal trainer que é um diabético, um personal trainer extremamente competente, que é o Henrique. Ele veio na minha casa, me treinou, resolvi vários problemas
no aspecto de saúde, de mobilidade, força e tudo. Então, sim, a ultramaratona, quando você treina com... Eu tenho um treinador, nunca fiquei sem treinador. Depois, na minha primeira fase de corredor, eu era louco, né? E me machucava direto. Até que eu tive uma lesão muito grave, fiquei muito mal, entrei em depressão e tudo, e passei por uma fase muito difícil da vida. E eu prometi para mim mesmo, até acho legal mencionar aqui, que eu nunca mais correria sem um treinador. Então eu tenho treinador, né? Depois que eu contratei, que eu arrumei o treinador, eu nunca mais tive uma lesão séria, nunca mais. Só pequenas coisas que resolve com uma semana, com alongamentos, com exercícios. Então, sim, a prática da atividade física, ela me proporcionou uma melhora espetacular na minha condição física, na minha saúde, especialmente na minha condição mental. Ótimo, Ivan. E a Heloísa também está perguntando, como que você consegue fazer tudo isso sendo professor, pregador e atleta? Oi, Ivan, na verdade, eu não sou atleta mesmo, né? Eu falo que eu não sou bem assim, um ultramaratonista, eu sou um ultra insistente, né? Um ultra teimoso, né? Mas basicamente assim, acontece que quando você quer muito uma coisa, você organiza tempo para isso, né? Quando você realmente prioriza a sua saúde, quando você prioriza o seu sonho, então foi muito interessante a Heloísa citar esse fato, que eu, durante a minha fase de treinamento, especialmente na fase final, né, nos últimos 2 meses, no mês de dezembro também, eu nunca deixei nem de pregar, nem de fazer a escola dominical, nem de participar dos cultos para treinar, nunca, nenhuma vez. Porque eu sempre acreditei que eu devo priorizar o reino de Deus e que Deus me abençoaria para que eu conseguisse o meu objetivo. Então é assim, o treinamento é à noite, depois do trabalho, eu caminhava entre uma escola e outra, eu saía 11h30 com a mochila nas costas, de calça jeans, eu andava 6 quilômetros no sol quente, entre uma escola no Vila Cristina e outra no bairro PTB, em Betim. Isso 4 vezes por semana. Chegava 1h em ponto na outra escola com as pernas quentes, já tinha que ir para a sala de aula, naquele calor todo, era uma forma de me preparar. Então, quem quer, vai à luta. Não fica com desculpas, e batalha, e funciona, acontece. Oi, Ivan, apesar de você ter um professor, igual você falou, para poder te auxiliar aí nas suas caminhadas, está te auxiliando, você não é um profissional disso, né? Você não ganha dinheiro com isso. Não. Agora, assim, pensando na ultramaratona, assim, quantas horas em médias você dormiu? Assim, tô falando assim, na vez que você fez em 4 dias. Qual a média que você tira para dormir e qual a média que você tira para caminhar diariamente ou correr, seja da maneira que como você administra isso? Isso. Bom, muitas pessoas que fazem ultramaratona, que no meu grupo, né, pessoas mais obesas, pessoas que não têm tanto tempo para treinar ou dinheiro para investir em muitos suplementos, massagens, etc., pessoas amadoras que querem praticar o esporte, elas fazem a atividade caminhando. Né? Então, o caminhar evita impactos nas articulações, que evita lesões. Então, eu fiz a minha ultramaratona, a primeira de 34, não me lembro exatamente o prazo, 34 ou 36 horas, que foram os primeiros 135 quilômetros em 2020, da BR-135, eu não dormi. Nada. Eu fiquei 40 horas acordado, da hora que eu acordei até chegar, eu não dormi nada. Eu estava bem preparado, estava numa fase boa, e fui caminhando. Eu corri um pouquinho, né, chegando em Andradas, mas a maior parte eu caminhei. Essa primeira vez. Na segunda vez, eu já, como eu tinha... O ano da pandemia atrapalhou muito minha preparação, eu não tinha vacina, não tinha nada, então eu saí do Pilates, né, não tinha como fazer musculação também, eu tive que treinar basicamente só caminhada, meu treinador passou para mim, então dessa vez eu dormi
na primeira e na segunda noite, na primeira noite em torno de 6 horas, né? Na segunda noite a gente dormiu um pouco mais, acho que em torno de 7, 8 horas. E na terceira noite, interessante que aí eu já estava com um outro apoio, nós não dormimos, na verdade, nós paramos numa praça, numa cidadezinha bem pequenininha de Minas Gerais, chamada Tocos do Mogi, uma cidade paradisíaca, e à noite nós deitamos nos bancos da praça, né, e ficamos ali parados cerca de 1 hora, esse foi o nosso sono. Então aí realmente foi extremamente desafiante, porque passar a noite inteira acordado foi muito difícil, e a parte mais dolorosa dessa vez para mim foi que eu já tinha uma experiência anterior numa ultramaratona em Campinas, que quando o sol apareceu, foi uma ultramaratona de 24 horas no Parque Taquaral, em Campinas. Quando o sol apareceu, o sono sumiu. Então, eu estava nessa expectativa em janeiro de 2021. Só que não aconteceu. O sol apareceu, indo para o 4º dia de prova, e eu tive muito sono mesmo. Mas eu continuei até as 18 horas, um sol infernal, um calor. Tem uma serra chamada Serra do Caçador, onde eu senti vontade de vomitar, de tão cansado que eu estava, um sol extremo. Aí eu parei eu parei das 18 horas até meia-noite. Meia-noite, mais ou menos, não me lembro exatamente o horário, eu saí e concluí os últimos 24, 25 quilômetros da prova. Então, alguns atletas mais fortes, mais preparados, né, eu admiro essas pessoas, eles às vezes dormem 30 minutos, deita no chão mesmo, né, deita no carro um pouquinho, meia hora e tudo, e vão embora. E aí esses atletas terminam a prova em 40 horas, uma prova de 217 quilômetros. O campeão termina em 25, 22 horas, 24 horas, às vezes. E essas pessoas não dormem nada, correm esse tempo todo e caminham. Né? Então já é um outro nível. Sejam todos bem-vindos aí. Nós tivemos várias pessoas entrando, a Ellen, Estúdio Peterson, Luana. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rômulo Dante, sou produtor da Rádio Palavra Alegre, que está em ondas curtas na frequência de 9765. No rádio de ondas curtas você consegue. Mas se você quiser ouvir e conhecer mais sobre nós, você pode entrar aqui no Instagram, você pode entrar também no Facebook. Aqui no Instagram e no Facebook há várias mensagens do Ivan, da vida com propósito, de como ter uma vida com propósito. E além disso, nós temos o nosso site, www.palavraalegre.com.br. Aí você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo. E mais uma pergunta, Ivan. Quais as lições você tirou para a sua vida de toda essa experiência? Da experiência da sua saúde, da sua luta contra a diabetes, da sua luta contra a própria depressão de tudo isso que você faz, dessas práticas, dessas maratonas, qual a experiência que você tem tirado para a sua vida? A experiência principal que eu tirei em primeiro lugar é que nós devemos cuidar da nossa fé. Nós devemos cuidar da nossa fé em Deus, em primeiro lugar, e a nossa fé em nós mesmos. Você deve acreditar que você é capaz de realizar o seu sonho. Você não deve desacreditar em si mesmo. Uhum. Então, esse é um princípio muito importante que eu aprendi. Era um sonho antigo meu fazer essa ultramaratona BR-135. Por mais obstáculos que eu tive que fazer uma vaquinha, né? Você também me ajudou na vaquinha de 2021, para eu fazer 2021. Por mais obstáculos financeiros, de saúde, seja o que for, você deve lutar com persistência para realizar os seus sonhos. Porque quem não realiza esses sonhos assim, ele acaba se tornando uma pessoa, ele ou ela acaba se tornando uma pessoa frustrada. Então, graças a Deus, eu não sou uma pessoa frustrada, eu realizei esse sonho. Uma segunda lição muito importante que eu tirei para a minha vida é que a gente deve não desanimar nos momentos baixos. Porque às vezes como eu contei para você, a gente fala na ultramaratona,
que a gente morre e ressuscita ao longo da ultramaratona. No sentido de que às vezes o corpo fica muito mal, né? E aí você sabe, quem tem experiência nisso, que o corpo vai melhorar. Então na vida é a mesma coisa, existem momentos financeiros, momentos de saúde, no casamento, na criação de filhos, no trabalho, que a gente passa por obstáculos. Mas você deve acreditar, vai melhorar. Assim como teve momentos bons e agora pode estar no momento ruim, os momentos bons vão voltar. Então essa para mim é uma lição muito importante, não desistir facilmente dos seus sonhos, dos seus objetivos, né? A ultramaratona, ela traz essa persistência, né? De você não desistir daquilo que você quer, porque desistindo você fica muito triste. Eu acho que todo mundo vê muito no Instagram essas frases de motivação, né? Que desistir realmente é algo que vai te deixar muito para baixo. Então, melhorei na minha parte emocional, na minha condição de acreditar em mim mesmo, de sentir amor por mim mesmo, me valorizar, acreditar na minha capacidade, né, buscar dentro da minha experiência de vida uma força, uma sabedoria, uma segurança. Eu acho que essa foi a principal lição para a minha vida, né, ter segurança de que eu sou capaz de realizar um evento, participar de algo tão difícil assim. Ótimo. Ô Ivan, e qual conselho você daria para as pessoas que pensam em praticar algo assim, fazer uma ultramaratona? Eu poderia dizer, talvez eu estaria dizendo errado, mas tem que começar devagar, né, Ivan? Vai nas primeiras, vai 5 quilômetros, vai 10, vai aumentando gradativamente. Seria esse o caminho ou eu estou equivocado aqui? O caminho para você ter sucesso na participação de uma atividade como essa, ele é um caminho, primeiramente, que você deve ter paciência, né? Algumas pessoas, elas são abençoadas por Deus, que elas têm um DNA, um histórico de vida, o ambiente em que foram criadas, que elas têm mais força, os ligamentos, né, os joelhos, tornozelos, colunas são mais fortes, e elas, às vezes, rapidamente, em 1 ano, 2, elas já estão fazendo maratona e tudo. Mas essa não é a regra, essa é a exceção. Então, o primeiro conselho é tenha paciência com você mesmo, né? A lesão é algo muito sério, então, para evitar a lesão, eu conversei isso com o meu treinador esses dias agora, ele me disse assim, o que evita a lesão é fortalecimento. Então, entra numa academia de musculação, né? Verifica como é que estão as suas taxas de glicemia, o seu colesterol, faça uma bateria de exames, né? Conversa com seu médico, dê uma olhada para ver como é que está a sua saúde, para você poder entrar numa academia de musculação e gradativamente, aos poucos, você vai buscando, você vai treinando para uma prova. Isso que você falou exatamente é correto. Aqui em Belo Horizonte tem uma corrida, né, tradicional em dezembro, que é a volta da Pampulha de 18 quilômetros. É um alvo saudável para alguém chegar em dezembro, daqui 9 meses e meio, que é no início de dezembro, a fazer a volta da Pampulha 18 quilômetros. Não precisa ser correndo toda ela, você pode correr um pouco, caminhar outro pouco. Então é isso, gradativamente, aos poucos, faz 5 quilômetros, né, observa o teu corpo, e você vai até achar engraçado o que eu vou falar agora, mas na minha primeira fase de corredor, quando eu falo que era um corredor louco, eu não tinha planilha, não tinha treinador, fazia musculação muito mal feita e tal, eu repetia essas frases, que muitas vezes a gente vê no Instagram, no YouTube, que fazem mal. Que é uma das frases assim, eu sou maior do que essa dor, né? Eu aguento, eu sou macho e tal. Você é muito forte, eu sei que você aguenta a dor, só que a dor vai piorando. E aí a lesão vai piorando, e você não consegue mais praticar atividade física. Então, ao primeiro sinal de dor, você precisa observar o que está acontecendo, né? É muito bom ter um treinador,
uma pessoa que conversa com você, que te orienta, né? Tem muitos e muitos canais no YouTube e no Facebook informando tudo. É muito importante também um tênis adequado, né? Entender o tipo de pisada, né? Basicamente tem 3 tipos de pisada, né? Supinada, neutra e pronada. Então, são detalhes que você gradativamente vai conversando com outros corredores. Tem grupos no Facebook de que tem, não sei, 100 mil corredores, né? E ali você vai observando as pessoas. Tenha paciência consigo mesmo, se ame, comemore cada vitória, não fica olhando para aquele que correu 20 quilômetros, 40 quilômetros. Olhe para você, comemore, olha, corri meu primeiro quilômetro, parabéns. É sucesso 1 quilômetro, é sucesso 2, e assim vai. Ninguém começa fazendo 217 quilômetros. Né? Ninguém começa fazendo 1000 quilômetros. Ninguém começa assim, fazendo 42 quilômetros. Né? Então ter paciência e gradativamente você consegue. Gradativamente você consegue. Que bom, que bom. Recentemente, né, Ivan, nós vimos uma reportagem sobre a gente precisa, a primeira questão que a gente até falou é entender a você mesmo, entender os desafios, ser prudente, entender o seu corpo. E recentemente a gente viu sobre uma pessoa que foi imprudente, querendo subir montanhas com várias pessoas e tal. E depois você falou que os fracos é que desistem. E não é muito por aí, né, Ivan? A gente precisa entender a gente mesmo, a gente precisa entender o nosso corpo, entender os limites, o que é seguro, o que não é seguro, não é verdade? Exatamente. Essa coisa de que os fracos é que desistem, essas frases, assim, muitas vezes são frases que acabam trazendo mais doença e problema do que solução. Então acontece o seguinte, você tem que se conhecer, por exemplo, hidratação, não pensa assim, eu sou mais forte porque eu bebo menos água. Não, isso é perigoso, né? A falta de líquido no corpo, ela pode causar problemas nos rins, né? A falta de líquido, quando você corre e sua muito, você perde muito sal. Então, não é bem assim. E a preparação, conhecer, como eu falei, para fazer a BR-135, eu fui 5 vezes, eu trabalhei lá. 1 ano antes de fazer a primeira vez dos 135 quilômetros, eu fiz um treino de 50 quilômetros lá sozinho, né, na região. Então eu procurei conhecer muito bem o local, conversei muito com as pessoas, e é o primeiro sinal de que algo mais sério estava acontecendo. Eu dei uma pausa, eu tenho um problema no pé que eu tenho que alongar, eu parei, sentei, alonguei esse meu pé, eu já conhecia esse problema no meu pé esquerdo, de uma outra ultramaratona. Então, assim, nada de... até você me fez lembrar uma coisa engraçada, Romulo, que eu vou falar agora. Eu falei para minha esposa o seguinte, que eu queria fazer essa ultramaratona em 2021, a dos 217, sozinho, né? Sozinho que eu falo assim, o tempo todo eu fazendo a prova. Tem equipe de apoio. Sim. Mas que eu queria fazê-la como se eu fosse na padaria comprar um pão. Entendeu? Tranquilo. Essa padaria é longe, né? Tranquilo, suave, sem atos de heroísmo. Sem aquela coisa que eu vejo muitas pessoas dizerem assim, eu cheguei chorando com os meus pés sangrando e tal. Não, sem atos de heroísmo. Aí a minha esposa falou assim, não, então você que vai ser o herói, que você vai chegar tranquilo, andando. Mas foi assim mesmo, eu tinha 120 horas de prazo para fazer a prova, eu cheguei com mais de 24 horas antes do final da prova. Então, para mim, foi perfeito, foi ótimo, eu alcancei o meu objetivo, não lesionei, não machuquei, e é isso, paciência, prudência, se conhecer, e não caia na onda dessas frases de efeito, assim, que a dor é passageira, o orgulho é para sempre. Eu entendo que a gente, por qualquer dor, a gente não vai desistindo, mas você tem que entender que dor é essa, de onde que ela está vindo. Então tem como, vamos aqui fazer uma massagem, vamos fazer um alongamento, eu precisei às 10 horas da noite, quando tinha 38 horas de prova, mais ou menos, em Tocos do Mogi esse ano, eu fui até a enfermeira que eu estava com uma bolha no pé esquerdo, que doeu muito. Então ela enfaixou todo o meu pé, fez toda uma preparação, né? E aí eu cumpri a prova, concluí a prova com aquela faixa no meu pé, com toda aquela preparação.
Então, mas algumas pessoas não, elas preferem chegar com o pé sangrando, né? Então, já não é o meu caso, eu não estou tirando o mérito delas, mas eu acho que não, que a gente tem que ir com mais calma, se conhecer e dar valor a cada pequena coisa, cada pequena conquista que a gente tem. Ótimo. Ô, Ivan, para a gente finalizar, há uns anos atrás nós iniciamos um projeto chamado Vida com Propósito, que a gente utiliza na rádio, que a gente fala sobre isso e tal. Qual que é a importância, Ivan, de ter uma vida com propósito? Eu falo assim, porque às vezes a pessoa, o propósito dela é só correr, 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 e nunca está satisfeito, vai para o gelo, vai para o fogo, vai para qualquer tipo e sempre quer mais, sempre quer mais. Mas qual a diferença que faz na sua vida e das pessoas que estão nos assistindo uma vida com propósito? E o que é ter essa vida com propósito? Essa foi uma pergunta maravilhosa que você fez, obrigado. Acontece que não existe nesse mundo algo que preencha o vazio do nosso coração, que não seja um relacionamento íntimo, sincero, verdadeiro com Deus. Então, todos nós, seres humanos, fomos criados com o propósito de louvar e adorar o nosso bondoso Deus, o nosso Criador. Então, você pode distrair o seu coração com o esporte, muitas pessoas com as suas empresas, com o seu lazer, tantas atividades, mas no final mesmo, o que verdadeiramente vai preencher o vazio dos nossos corações é um relacionamento íntimo e sincero com Deus, conversando com Ele, lendo a palavra dEle, praticando os ensinamentos dEle. Então, eu digo para você, com total verdade aqui, que a coisa que mais me traz prazer não é uma ultramaratona, que vem e passa, mas é ter a certeza de que eu tenho um Deus que me ama, que o meu propósito na vida, que eu vou chegar no final da minha vida, se Deus permitir que eu tenha, se eu não morrer repentinamente, né, mas que se for da vontade dele, eu esteja percebendo, né, por meio dos sinais do meu corpo, exames médicos, etc., que está chegando o final da minha jornada nesse mundo, eu poder olhar para trás e ter a certeza de que eu servi um Deus de amor. Né? Eu amei o próximo. Eu costumo dizer que a minha religião é o amor ao próximo. Né? Gálatas 5,14, o apóstolo Paulo fala que toda lei se cumpre num só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, é isso que eu acho que é o verdadeiro propósito da vida. É amar esse Deus, é amar o próximo, respeitar as pessoas, e você poder olhar para trás na sua vida. Você não fez algo que acabou, uma outra maratona, passou, acabou, não. Você fez algo que vai durar por toda a eternidade. O que é isso? É amar a Deus e amar o próximo. Amém, Ivan, amém. E se você que está nos assistindo quer conhecer mais, quer saber mais sobre Deus, sobre o amor de Deus também, você pode entrar em contato conosco, nós queremos te ajudar. E pode entrar em contato com o Ivan. Se você quer saber também um pouquinho mais sobre ultramaratona, né, Ivan? Pode entrar em contato com a gente. Eu acho que o Ivan vai ter um prazer em conversar com você, te instruir, te mandar para os caminhos certos, né, Ivan? De como que a pessoa pode começar e continuar nisso aí. Ou qualquer outro, né, Ivan? Porque a gente... o desafio nosso é movimentar, mas o corpo precisa movimentar, seja de qual prática for, não é? Isso, exatamente. É isso mesmo. Então tá. Nós estamos encerrando a nossa live aqui. Quero agradecer o Ivan. Muito obrigado, Ivan, pela sua participação. Não deu na quinta-feira, mas deu hoje. E hoje foi melhor ainda. Mais pessoas, várias pessoas. O Lucas Gates entrou e vários, a Vanusa, Charles, várias outras pessoas. Eu quero só agradecer a presença de todos. E eu quero já fazer um convite para você, porque daqui a 15 dias eu vou postar. Você pode acompanhar no Facebook, Instagram, vou achar a data certinho. Mas sem ser a próxima quinta, na outra, se Deus quiser, eu vou estar aqui com um advogado chamado Doutor... Nossa, me deu um branco no nome dele aqui. Mas eu vou estar com um doutor aqui um advogado falando sobre como é questão de inventário, quando alguém morre na sua família e você precisa pagar algumas taxas e coisas assim. Então ele vai estar tirando dúvidas sobre todas essas coisas que envolvem quando um ente querido morre, o que você precisa fazer. Então ele vai estar aqui para poder nos abençoar, sem ser essa próxima quinta, na outra. Doutor Leandro Aguilar, ele é de Contagem, ele vai estar aqui para nos auxiliar. O Charles está falando aqui, meus irmãos, Deus abençoe você, leve a palavra de Deus ao mundo.
é importante. A Heloísa está dizendo que foi lindo, que ela amou. Heloísa, obrigado a todos, obrigado, Ivan. Um abraço na família. Muito obrigado. Oi? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado a todas e todos que participaram desse maravilhoso momento. Amém, Ivan. Te vejo depois. Um abraço a todos. Até amanhã. Tchau, com Deus.